Certo, então agora o que nós vamos fazer é escrever o algoritmo para resolver esse problema de aproximação de funções para a gente, porque ter que resolver aquele monte de integrais dá um certo trabalho, né? Imagina se você tiver que fazer uma combinação linear de 6 funções. Imagina o tanto de integrais que você não ia ter que resolver. Então, se vocês notarem, a única função que tem definida aqui é a função da regra dos trapézios, porque a gente vai usar a regra dos trapézios para resolver cada uma daquelas integrais. E o que eu vou fazer agora é definir uma função chamada bestFunc, né? Melhor função. A função é a combinação linear de uma lista de funções que melhor se aproxima da função dada. Então, o primeiro argumento dela vai ser a função que eu quero aproximar, né? E depois eu vou passar também uma lista de funções, funcs, tá bom? E esta lista de funções é a lista de funções que a gente vai usar para construir a combinação linear que melhor se aproxima, né, da função f. E aqui eu vou colocar um intervalo AB, onde eu vou trabalhar, tá bom? Notem que a regra dos trapézios, ela precisa de uma função para integrar, precisa de um intervalo. Aqui a gente já tem um intervalo, né? E a regra dos trapézios também precisa de um número de subintervalos, né? A regra dos trapézios, ela divide o intervalo numa certa quantidade e constrói um trapézio para cada um desses subintervalos. Então eu preciso também incluir aqui na minha função bestFunc um número n, né, de subintervalos para ser usado pela regra dos trapézios, tá bom? E então o que a gente tem que fazer agora é construir a matriz A, construir a matriz B. Então, por enquanto elas estão vazias, aqui não tem nada, nenhum elemento, né? E se vocês lembram, a gente não precisa resolver todas as integrais da matriz A, porque a matriz A é simétrica, né? A matriz dos coeficientes, aquela matriz da esquerda, ela é simétrica. Então, alguns elementos ali naquela matriz aparecem repetidos. Então, eu vou calcular só os caras que estão acima da diagonal, né? Lembra, um elemento está acima da diagonal se o número da coluna dele é maior que o número da linha, né? Por exemplo, o elemento que está na linha 1 e coluna 2, numa matriz quadrada, 2 por 2 ou 3 por 3, ele está acima da diagonal, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar também de um certo k, que ele vai ser o número de funções, tá bom? Então, aqui eu estou calculando o comprimento da lista que contém as funções, porque eu preciso saber qual que é a ordem do sistema, né? A ordem do sistema é igual o número de funções. Por exemplo, no nosso exemplo, a gente tinha 3 funções e o sistema era 3 por 3. Aqui o sistema ele vai ser k por k. Então, para i, né, variando de 0 até k menos 1, daí eu vou construir uma linha. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero fazer. Tá, vou construir uma linha, a linha i, né? E depois que eu construir essa linha i, eu vou colocar essa linha i dentro da matriz A. Só que isso parece que tá... Se eu em C eu conseguiria construir um array já do tamanho que eu quero. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma matriz A de tamanho k por k, preenchida só com zeros, por exemplo, né? Eu poderia colocar qualquer outra coisa, mas eu vou colocar zeros só por simplicidade. Ctrl X. Eu quero escrever o algoritmo da maneira mais simples possível. Então, vou fazer assim. Eu vou encher essa matriz de zeros. Então, 0 para em range k para em range k também. Isso aqui é só um jeito pythonico, digamos assim, de construir uma matriz k por k cheia de zeros, tá bom? Nada mais que isso. Nada mais que isso. Então, deixa eu inclusive colocar essa informação aqui. Constrói
constrói uma matriz K por K cheia de zeros, tá bom? Aqui embaixo é que eu vou preencher essa matriz com os valores corretos, né, que são aquelas integrais. Eu fiz isso, construí a matriz cheia de zeros só para facilitar a minha vida, vocês vão já ver por quê. Agora para J variando, né, de 0 até K também. Eu posso colocar de 0 até K, não precisa colocar o 0, porque ele sempre, se o K for positivo, ele já começa do 0, mas deixa o 0 aí para ficar mais didático, né? Agora sim, suponha que eu esteja na iésima linha e na jésima coluna da matriz. Então, se o número da coluna, né, for maior ou igual que o número da linha, então eu vou resolver aquela integral. Então eu vou chamar a regra dos trapézios, traps, tá bom? E agora, quem que é a função, quem que é o produto das duas funções que vive ali naquela posição? Se eu estou na iésima linha e na jésima coluna, então a função que aparece ali vai ser... deixa eu olhar para o sistema que eu anotei, né? Durante a parte teórica que a gente viu ali. Então, se eu estou na iésima linha e na jésima coluna, então vai aparecer o produto da função fj com a função fi, porque eu estou na iésima linha, então a função que está na segunda posição vai ser a fi, e como eu estou na jésima coluna, a função que está na primeira posição é fj. Agora, quem que é fj e quem que é fi? Né? São as funções que vivem aqui dentro dessa lista de funções. Lembra, funcs é uma lista de funções, tá bom? Então eu preciso fazer o seguinte. Eu vou definir essas duas funções. Então eu vou fazer assim, def, né? Fi vai ser de x, vai retornar funcs i. Eu vou pegar a função que está na iésima posição. Acho que nem precisa fazer isso. Por que eu estou complicando? Então vai ser assim. Quem que é a função f? A função que está na iésima linha e jésima coluna. Assim fica melhor. Vai ser... Eu vou pegar a função que está na jésima posição, né, na lista de funções. Eu vou pegar a jésima função, vou calcular no ponto x e vou fazer o produto dessa função com a função que está na iésima posição e vou calcular ela no ponto x também. Então essa daí é a função que está na iésima linha e jésima coluna, tá bem? Só que eu não quero a função, eu quero a integral dessa função no intervalo AB. Então agora é que eu vou invocar a regra dos trapézios, né? Então a integral vai ser... Eu vou colocar assim, integral que está na iésima linha e jésima coluna. Vai ser, eu vou chamar a regra dos trapézios. Vou passar a função que está na iésima linha e jésima coluna, né, que é a função que a gente acabou de definir aqui em cima, essa funçãozinha aqui. Vou passar o intervalo AB e vou passar o número de subintervalos que foi dado, né, que foi definido aqui no início. E aí está. Esta é a integral, né, que está na iésima linha e jésima coluna. Mas lembra, eu só estou calculando a integral se o número da coluna for maior ou igual que o número da linha, ou seja, se os elementos estão na diagonal ou acima dela. Caso contrário, né, se o elemento está abaixo da diagonal, então eu pego o cara que eu já calculei, né, e coloco naquela posição. Então eu vou fazer o seguinte, caso contrário, se o elemento estiver abaixo da diagonal, eu faço o seguinte. Eu não coloquei na matriz ainda, eu preciso colocar a integral na matriz. Eu só calculei a integral, não coloquei na matriz. A gente coloca na matriz assim. Vou colocar na iésima linha e na jésima coluna a integral
que está na ésima linha de j coluna. Pronto. Caso contrário, eu faço A e J, né? Vai ser igual a J I. Será que fazendo assim resolve o nosso problema? Eu acho que sim. Eu acho que assim já tá. Então assim a gente acabou de preencher a matriz A, né, que é aquela matriz cheia de integrais. Agora a gente precisa encontrar um jeito de preencher a matriz B, não é? A matriz B é uma matriz n por 1, ela tem apenas uma coluna, então vai ser um pouquinho mais fácil. Então vai ser assim. Agora vamos preencher a matriz B, né? Essa primeira parte aqui foi responsável por preencher esta primeira parte, preencher a matriz A. Preenche a matriz A e preenche a matriz B. Então vamos ver. Na matriz B, cada linha possui a integral da função com alguma das funções da lista. Então vai ser assim. Eu vou definir f. Eu vou colocar assim, fi. Fi é a função que está na iésima linha da matriz B. Fi vai ser f com alguma das fi's, tá bom? Então eu vou colocar ffi, assim fica mais ffi, pronto. Ffi de x, daí vai ser a função f de x, né? A função f calculada no ponto x, que é a função f que a gente passou aqui como primeiro argumento dessa função bestFunc, vezes aí funcs i, né, de calculada no ponto x. E daí eu preciso integrar essa função ffi, né, de a até b, e colocar isso dentro da matriz B. Então vai ser b.append. Agora eu vou chamar a regra dos trapézios e integrar essa função ffi no intervalo AB usando n, né, como o número de subintervalos. Então acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu espero que seja isso, né? Tá, vamos ver um exemplo, né, para ver se funciona, senão a gente refaz tudo. Então, exemplo. Lembra, a gente tinha três funções, né? Def, a nossa função f1 era a função constante igual a 1, então retorna 1. Depois a gente tinha uma função f2, que era a função cosseno de x, né? Então essa função retorna, perdão, era seno de x, a função f2. Então aqui eu vou importar esse pacote para eu poder usar a função seno e a função cosseno. E eu tinha também uma função f3, né, de x, que retornava cosseno de x. Cosseno de x. Agora eu vou construir a lista de funções, funcs, né? Eu vou colocar f1, f2 e f3 lá dentro. Eu preciso também definir a função, né, que eu não defini. Opa! Quem que é a função? F, né? A função f é assim. Se x for menor do que 0, então ela retorna 1. Caso contrário, né, se x else, acho que nem precisa colocar else, mas vamos colocar else. Caso contrário, se x não é menor do que 0, então ela retorna 2. Né? E eu preciso também colocar o intervalo a
que é π, né? π, e b, que é, não, a é menos π, a é menos π e b que é π. Estou integrando de a até b, né? Pronto, aí está o intervalo AB, né? Aqui eu tenho a função f, as funções f1, f2 e f3, que eu vou construir a combinação linear com essas três funções. Então eu coloquei essas três funções aqui numa lista, né? E agora eu só vou passar todo mundo para a função bestFunc. Então eu vou passar a função f, vou passar a lista de funções, vou passar os extremos do intervalo onde eu estou trabalhando e eu preciso passar também o número de subintervalos que será usado pela regra dos trapézios para aproximar as integrais. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 256 subintervalos, tá bom? Para ficar uma aproximação bem boa. E aqui ela só vai retornar para a gente os coeficientes, né? Então, não, pera, ela não vai retornar nada porque eu construí a matriz A, construí a matriz B, mas não resolvi o sistema ainda. Então, eu preciso resolver o sistema, né? E retornar a solução. Então, eu vou pedir para o NumPy fazer essa conta para mim. Linaug.solve. Então, resolva o sistema que tem A como matriz dos coeficientes e B como matriz dos termos independentes. E para isso eu preciso importar o NumPy aqui em cima também. Então, importa NumPy como NP. Então, sempre que eu quiser usar o NumPy, basta usar NP, que agora é o apelido dele, né? Agora sim vai retornar as soluções, né? Então, aqui vai retornar os coeficientes, que são os valores de C, não é? Então, opa, o que houve aqui? Pronto. Tá. Então vamos mostrar o resultado agora. Print coefs. Tem que dar próximo dos valores que a gente encontrou, né? Porque isso aqui são as mesmas funções do nosso exemplo. Então, Python 3.9, né? Que é a versão do Python que eu uso. Daí o nome do arquivo, que é fitfunc.py. E vamos executar esse algoritmo para ver quanto dá. Ah, eu chamei o seno de seno, mas é sim, né? E aí está, né? Então, olha só. Lembra que o primeiro valor que a gente encontrou era 1,5? Aqui deu 1,5019. É porque a gente não está calculando a integral exatamente. A gente está usando a regra dos trapézios para aproximar a integral. E aqui deu um valor bem próximo também, 0,6365. O valor exato, se eu não me engano, era 0,6366, alguma coisa assim. E aqui deveria ter dado 0, mas deu 0,003. Então, se a gente colocar um número maior de intervalos aqui, sei lá, 512, né, na regra dos trapézios, pode ser que ela retorne o valor mais próximo. Não melhorou muito, mas... Bom, é o que a gente tem para o momento, né? A gente pode usar outros métodos, né, para aproximar as integrais. Eu coloquei a regra dos trapézios aqui porque a regra dos trapézios é o método, assim, digamos, mais simples. Mas, por exemplo, eu poderia trocar aqui, onde está? Eu poderia trocar a regra dos trapézios aqui pela regra de Simpson, né? Ou poderia trocar pela quadratura gaussiana, que é bem mais eficiente. Então, dependendo do problema que aparecer lá no trabalho 3, aí pode ser que você tenha que mudar o método de integração aqui. Então, você vem aqui, né, e coloca o outro método de integração, dependendo do que for solicitado lá nos exercícios. Então, agora que a gente já encontrou os coeficientes, o que eu quero fazer agora é apenas desenhar, né? Então, apenas para visualização do problema.
Tá bom? Daqui para frente não é necessário. Se você quiser apagar, então se quiser apagar a partir daqui, não tem problema. Tá bom? Isso é só para visualizar o problema. Então aqui eu vou importar o matplotlib.pyplot. Deixa eu verificar se ele está instalado primeiro, né? Python 3.9. Sim, está instalado, então eu posso usar. Fiquei preocupado por um segundo. Daí eu já importei o NumPy, então eu vou construir um domínio aqui só para eu desenhar as funções, tá bom? Então vai ser np linspace, vai aqui, vai de A até B, e eu vou dividir esse intervalo em 100 pedacinhos, 200 pedacinhos. Agora eu vou construir o gráfico da função g, né, que é a combinação linear daquelas funções, usando os coeficientes, né? Então vai ser assim, ela retorna, eu vou escrever assim de maneira pythônica, né? Então ela vai retornar soma de aqui eu vou construir uma lista, vai ser CI vezes FI, né, de X para CI e FI em zip. Eu vou colocar aqui a lista de coeficientes e a lista de funções, funcs. Tá bom? Na verdade, nem preciso colocar isso aqui, porque ele vai saber onde encontrar essa lista de coeficientes, né? Ele vai buscar bem aqui em cima. Então não preciso colocar como argumento. Agora eu vou calcular G nesta lista, né? Então vai ficar assim, G de TI para TI em T. Agora vamos plotar, né, isso aí, plt.plot. Vamos plotar o gráfico da função g, que é a combinação linear das funções. Eu preciso plotar primeiro o gráfico da função f, né? Então, senão não tem nem graça. Deixa eu ver como que eu ploto o gráfico dessa função. As coordenadas x primeiro, então vai ser... Eu vou plotar primeiro o gráfico da função f, tá bom? Então aqui vai ficar, deixa eu pensar. Vai ser menos π e 0, né? E depois vai ser 1 e 1. Aí plt plot. Lembrando que isso aqui é para construir o gráfico daquela função f específica, tá bom? Não, deixa eu fazer assim de maneira geral, porque daí vocês não precisam reescrever o algoritmo, né? Então plt, deixa eu colocar aqui uma coisinha. F de t vai ser f ti para TI em T. Pronto, agora vocês não precisam mais reescrever o algoritmo toda vez, então plot TI e FT. Color red. Desculpem. Agora vamos plotar o gráfico da função g, né? Então plot tgt, eu vou colocar uma cor, sei lá, azul. Agora eu vou salvar todo mundo, né? plt.savefig. Eu vou chamar a imagem eu vou chamar de bestfunk.png. Agora vamos, né,
executar novamente esse algoritmo para ver o que acontece. Deixa eu usar o outro Python para ver se ele consegue mostrar a imagem. Eu preciso instalar Python 3, pip install matplotlib. Vamos ver se vai dar certo agora. E apareceu aqui a imagem, né? Vocês conseguem ver aqui à esquerda, apareceu uma imagem. E aí está, né? Esse em vermelho é o gráfico da função f. Notem que essa linha vertical que aparece aí no gráfico da função f, ela não existe, tá bom? Isso é porque o matplotlib ele usa segmentos de reta para construir o gráfico, e daí acabou aparecendo essa linha vertical vermelha aí. Ela não existe, tá bom? Mas olha só, a função azul é exatamente a mesma função que a gente encontrou quando fez as contas todas à mão. Então vamos aumentar o número de funções aqui, só para ver o que acontece, tá bom? Então eu vou colocar uma função f4 agora, de x, e ela vai ser definida pela seguinte expressão. Né? Retorna, vai ser seno de 3 vezes x, tá bom? E eu vou colocar mais uma função f5 de x, que vai ser... não, vamos colocar 2, né? 2x. Aqui vai ser cosseno de 2 vezes x. Aí vamos ver o que acontece. Eu coloquei mais duas funções, né? f4 e f5. Eu preciso adicionar essas duas funções aqui na lista de funções, né? f4 e f5, que é para o algoritmo que constrói a melhor função perceber que tem mais função ali. Então vamos executar o algoritmo novamente. Opa, o que aconteceu agora? Eu não retornei aqui. Aí ele não sabe, né, qual o valor da função. Esse é o problema de não calcular as coisas exatamente, né? Deixa eu colocar um 3 aqui para ver se ele resolve. Porque a regra dos trapézios, ela não devolve o valor exato, né? Ela devolve só uma aproximação. Ele não está querendo resolver as matrizes. Mas por quê? Eu coloquei a função f4 duas vezes. É por isso que está dando uma matriz singular. O problema não é com a função f, é porque eu coloquei a função f4 duas vezes. Daí aquela matriz tem determinante 0 e ele não consegue resolver. Então é f4 e f5, não é f4 e f4. Agora ele resolve, né? E a imagem vai ser atualizada. Não necessariamente, né? Deixa eu colocar um 3, porque provavelmente é porque os coeficientes associados a essas duas funções aqui deram 0. É por isso que o gráfico da função ficou igual. Vamos mudar as funções para 3x, seno de 3x e cosseno de 3x. Vamos ver como que a imagem está agora. Olha só. Parece que o gráfico da função azul está tentando se aproximar um pouco mais do gráfico da função vermelha, né? Então vamos colocar mais duas funções, né? f6 e f7. Eu vou colocar 5, porque se eu colocar 4, provavelmente os coeficientes associados a essas funções serão 0, e daí o gráfico da função não vai mudar. Então eu vou colocar 5. Né? Daí eu preciso acrescentar as duas funções aqui, f6 e f7. Preciso mudar o nome delas aqui também, né? f6 e f7. Pronto, mais duas funções. Vamos ver o que acontece agora. Olha só. O gráfico da função azul está se aproximando ainda mais do gráfico da função vermelha. Estou aumentando o número de funções e a aproximação está melhorando. Deixa eu colocar mais 4 funções. Né? Então vai ser agora cosseno de 7 e seno de 7. Não, aqui é 5. É seno de 7, cosseno de 7, x, né? E 9x e 9x. Se eu colocar os números pares, os coeficientes associados a essas funções provavelmente serão 0, e daí a gente não vai ter
nenhum tipo de melhoria. F5, F6, F7, daí F8, F9, 10 e 11. Estou usando 11 funções agora. Significa que o sistema linear agora é 11 por 11. Significa que você tem que resolver 11 vezes 11, umas 60 integrais mais ou menos. Tá bom? Então é um número bem grande de integrais. Se tivesse que fazer à mão, seria impossível, né? Então F7, F8, F9, F10 e F11. Então, vamos ver como é que a imagem vai ficar. E aí está. Olha só o gráfico da função, tentando se aproximar o máximo possível do gráfico, né, da função vermelha, que é a nossa função. Então, este daí é o método, né, de aproximação de funções usando integrais. Tudo bem?